Me chamo Gabriel Magalhães, sou formado em licenciatura em Física pelo Instituto Federal São Paulo. Hoje, na nossa aula, iremos abordar dois conceitos importantes que estão presentes no nosso cotidiano, que é a Lei de Faraday e as fontes de energia elétrica. A gente irá abordar dois tipos de fonte muito presentes no Brasil e no mundo, que é uma fonte geradora de energia das usinas hidrelétricas, que a gente faz uma comparação com o nosso cotidiano com os dínamos de bicicleta. O funcionamento, o princípio físico de um dínamo de bicicleta e de um gerador de energia é o mesmo. E também iremos abordar um outro tipo de fonte de geração de energia elétrica, que é um gerador alternador de automóvel. Esses dois tipos de fonte de energia elétrica, elas produzem energia, mas com princípios físicos diferentes, que são importantes a gente salientar a diferença entre ambos. Nas usinas hidrelétricas, nos seus geradores, e também no dínamo de bicicleta, a energia elétrica ela é gerada a partir da movimentação de um campo magnético em presença de espiras metálicas fixas. Já no gerador de automóvel, a energia elétrica ela é fornecida a partir da rotação de estruturas metálicas em presença de um campo magnético fixo. Esses dois processos de geração de energia elétrica, dessas duas fontes, elas são semelhantes porque elas envolvem ambas tanto campo magnético como movimento, mas elas são estritamente diferentes entre si, devido que, no nosso primeiro caso, dos geradores da usina hidrelétrica e do dínamo de bicicleta, a energia elétrica é gerada a partir da movimentação do campo magnético, enquanto que no segundo caso, o campo magnético ele é fixo no gerador de automóvel e quem se movimenta são as espiras metálicas. Essa diferença entre esses dois conceitos, mesmo sendo semelhante à produção de energia elétrica, é diferente entre si na explicação física para ambas. No âmbito dos fluxos dos níveis de energias, a gente tem que, no caso do alternador do automóvel, em que o campo magnético é fixo, a energia mecânica é fornecida através da rotação do rotor, que são as espiras. Essa energia é devolvida através de corrente gerada pelas próprias bobinas do rotor. Então, nesse caso, não há a transferência de energia entre o estator, que no caso é o campo magnético fixo, e o rotor, que é onde estão as bobinas, as partes metálicas, girando em torno do campo magnético fixo. Já no caso do gerador da usina hidrelétrica e do dínamo de bicicleta, o nível de energia é diferente, já que a energia fornecida ao sistema é através do rotor, que no nosso caso é o campo magnético em movimento, e ela é transferida para o estator, que são as bobinas metálicas fixas, que é transformado em corrente elétrica. Nos dois casos em que é gerada a corrente elétrica, elas aparecem devido ao aparecimento de forças sobre os elétrons livres no interior dos condutores metálicos. Entretanto, no caso da geração de corrente elétrica através do campo magnético fixo, a origem das forças que são geradas pelo movimento das bobinas são forças de origem magnética, chamadas também de força de Lorentz. Ou seja, a força magnética ela é gerada através da interação entre o campo magnético fixo e os elétrons livres, que são arrastados através da movimentação dos condutores metálicos, através da rotação do rotor. Nesse caso, a corrente elétrica é gerada através da força magnética, que sofre ação direta do campo magnético fixo. Então, a gente tem que a variação de um fluxo magnético por um determinado tempo, pela variação de tempo, ela é equivalente à geração de um campo elétrico. Isso é conhecido também como a Lei de Faraday, que relaciona tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Então, a Lei de Faraday nos proporciona essa intersecção entre a eletricidade e o magnetismo. Por isso que é o estudo do eletromagnetismo. Então essa expressão da Lei de Faraday, que aparece na tela para vocês, nos encerra o conceito físico que nos diz: se temos uma variação do fluxo magnético pelo tempo numa determinada região, é gerada um campo elétrico nessa região. E se nessa região temos um condutor metálico, nele será induzida uma corrente elétrica, que será induzido também uma força eletromotriz. Se não tiver nenhum condutor metálico nessa região, terá ainda a geração de um campo elétrico. E ele só induz uma corrente elétrica se tiver condutor metálico. Se não tiver condutor metálico, continuará tendo ainda o campo elétrico. Então, no caso do alternador de automóvel, como o campo magnético ele é fixo, a gente não tem a variação do fluxo do campo magnético pelo tempo. Mas a gente tem que, enquanto o rotor, que são os condutores metálicos, se movimentam, a gente tem a variação desse espaço na presença de um campo magnético fixo. Então, a variação desse espaço acaba induzindo uma corrente elétrica nas espiras metálicas no rotor, enquanto o campo magnético se mantém fixo. Só que o que varia é o espaço, que é delimitado pelas espiras da nossa bobina do alternador de automóvel. Então, como a área que as espiras cobrem
ela varia, a gente acaba tendo uma produção de uma corrente elétrica, devido a essa variação da área. Mesmo, né, a gente tendo, tanto pro gerador da usina hidrelétrica e no dínamo de bicicleta e pro gerador alternador de automóvel, ter princípios físicos diferentes de produção de energia elétrica, na presença de circuitos, ambos os geradores de energia elétrica produzem a corrente elétrica. Então temos que quando um campo magnético móvel varia com o tempo, é produzido na região do espaço um campo elétrico. E se nesse espaço há um condutor metálico, nele, através dos elétrons livres, será induzido uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, pela lei de Ampère, ela cria um campo magnético. Então, esse sinal negativo da lei de Faraday, ela demonstra que o fluxo magnético gerado pela corrente elétrica induzida do condutor, ela é contrária ao movimento do fluxo magnético em movimento, gerado pelo rotor. No caso do alternador de automóvel, a gente tem que, como são as espiras que giram, o campo magnético, delimitado por esse espaço que varia, acaba produzindo uma corrente elétrica induzida. E essa corrente elétrica, ela acaba tendo um certo sentido que, para satisfazer essa lei de Faraday, desse sinal negativo do fluxo magnético, o campo criado por essa corrente induzida acaba tendo um sentido contrário a essas linhas de campos nesse espaço delimitado que varia, o que acaba também correspondendo ao princípio de conservação da energia também. Bom, essa foi a nossa aula sobre a lei de Faraday, como que a corrente elétrica é gerada a partir de um campo magnético sobre duas perspectivas, uma sobre um campo magnético em movimento e a outra sobre o campo magnético fixo, utilizando duas fontes de energia elétrica. Uma utilizada nos geradores das usinas hidrelétricas e no dínamo de bicicleta, e a outra utilizada nos motores alternadores dos automóveis, tudo bem? A lei de Faraday requer uma conceituação matemática muito mais rebuscada do que a passada nessa aula, mas fica para uma próxima oportunidade a gente fazer esse aprofundamento e essa análise conceitual mais precisa. É isso, forte abraço